Fala, galera. Os dois perdidos aqui na área para mais um assunto polêmico. Polêmico! Vamos falar de cultura woke, meu amigo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, meu amigo Samuel. Você é contra? Você é a favor? Você tem opinião? Não tem opinião? Disserte sobre o assunto, meu companheiro. Cultura Fale comigo, woke, Samuel. cara. Você sabe o que me matou na cultura woke, cara? Sou, né, fã de Cavaleiros dos Zodíacos. E, cara, quando o Shun, que era o irmão do Yi, que era um cavaleiro mais frágil ali e tal, transformaram ele na Shuna, aquilo foi o fim do mundo pra mim. Aquilo falou assim, ó, eu não quero mais saber de cultura woke. Eu não quero. Eu acho que começa por aí. Não, agora falando sério, cara, foi um movimento que começou. Para quem não sabe o que é a cultura woke, só para a gente colocar aqui um pouco do que é um movimento que ele começa ali primeiro com uma rebelião ali em defesa, né, dos negros que estavam sendo nos Estados Unidos. Esse movimento ele começa, que eram pessoas negras que precisavam de alguma forma ter voz ali contra os absurdos ali que os policiais americanos faziam. Então você cria ali um movimento que é de expressão negra para se defender, né, contra esses absurdos, e aí você tem alguns picos nesses momentos, e aí você cria todo aquele movimento que aí vocês vão lembrar, que é o Black Lives Matter, e aí é um movimento que ele começa bonito, ele começa legítimo ali, só que, cara, com o tempo ele começa a criar vertentes ali que hoje, putas, tudo perdida, né, porque hoje tudo é cultura woke. Se você acaba sendo contra o hétero, o homem branco, você está fazendo parte ali dessa cultura woke. Começa a montar, a ser criada vertentes ali, por exemplo, do gênero neutro, né? Todes. Puta que pariu, quem que gosta desse Eu posso fazer todes, uma pergunta? meu amigo? Me faça duas até. Você pertence ao grupo Todes ou não pertence ao grupo Todes? Cara, eu não poderia, eu seria exilado do mundo, né? Porque, pô, branco, hétero e homem não pode fazer parte disso. Eu acho que já é uma regra ali que colocaram, né? A cultura woke, eu vejo ela como... Eu não sei, eu até se fosse assim, participasse de uma chamada minoria, né? Vou colocar assim, eu me sentiria até envergonhado dessas culturas, vamos colocar Mas por que verdade. Que envergonhado? Porque, assim? cara, você acha que isso, tipo, te atrapalha no seu... não me atrapalha em nada. Na sua opinião, ou mas no seu eu vejo jeito assim, de viver, como é que você acha isso? no meu jeito de viver, nada, né? Mas assim, pensando numa maneira geral, eu acho que existe uma forçação muito grande, e aí eu vou colocar alguns exemplos aqui, que me envergonhariam, sendo bem honesto. Eu brinquei dos Cavaleiros do Zodíaco, mas é uma verdade, assim, como que você tem hoje essa forçação ali para você transformar o homem num ser ali mais frágil ou desimportante e colocar a mulher dentro desses movimentos ali como coisa forte e muito mais inteligente, coisa e tal. Você pega ali esses movimentos, principalmente no cinema, né, na cultura, que é onde a cultura woke ela tenta entrar, e você vê que tá existindo uma distorção muito grande do que é a sociedade, né, em relação ao que é comum, né? Não tem problema de ser comum. Não tem problema do homem ele ser hétero, ele ser branco, ele ter ali os valores. Não tem problema, por exemplo, no caso do cinema, do Superman ele ser um homem forte, branco, que ele vai lutar contra o vilão. Né, do Batman ele ser aquele, essa forçação ali, a Pequena Sereia, vamos pegar um exemplo legal que foi a Pequena Sereia, né, que foi, eu acho que um grande ápice ali do revolucionarismo da cultura woke, né, a Pequena Sereia era uma ruiva e de repente ela aparece como uma negra. E a sociedade bate palma, não, porque agora o negro ele está sendo inserido na cultura. Cara, pra mim, assim, olhando, eu falo,
qual é a necessidade de você mudar um personagem? Não era muito mais fácil você criar um personagem muito louco, sendo negro ou sendo mulher, como tem vários, você pega o Pantera Negra, que, porra, é um puta personagem legal. Qual que é a necessidade de você invadir ali, né? No caso, inclusive, pô, a Pequena Sereia era, eu acho que a única ruiva, eu não me lembro de um personagem aqui ruivo, e você tirou o único personagem ruivo, né, para tentar ali lacrar, colocando uma personagem negra para a sociedade aplaudir. Eu acho que a sociedade, principalmente assim, as minorias fazem muitos barulhos à toa ali, sabe? E na minha opinião, você acaba afrontando a própria criatividade. Eu, por exemplo, se precisasse ter voz ali na sociedade, criaria algo novo. Não tentaria tirar aquilo que já está feito, Eu acho bem bosta isso na real. E voltando a dizer, né, quando o movimento ele começa, ele era um movimento legítimo e, puta, muito bom. Mas hoje você não tem definição mais para esse tipo de movimento. Você tem coisas aleatórias, uma liberdade extremamente confusa que estão criando, gênero neutro, boiceta, cara, um monte de coisa que não faz sentido nenhum, que não melhora em nada a sociedade, só causa mais confusão, só polariza mais a sociedade, que coisas assim que vai levar o ninguém a lugar nenhum. Eu acho que é mais ou menos esse caminho, sendo bem honesto, assim. Eu fiquei curioso em saber quando você falou de polarizar. Sim. Você acha que polarizar uma sociedade, você acha isso ruim ou bom? O que você acha sobre... Porque eu vi que você falou de polaridade, seria o quê? Essa polaridade que você diz de ideias, de identificação? Polarização de identificação. A polarização ela é ruim, né? Porque a polarização você está indo para os dois extremos. Você nunca pode considerar isso como boa. Que é diferente... Não, polarizar não é ir para os dois extremos. Polarizar é algo que é diversidade, né? Não, polarizar dois polos, né? Você está indo por coisa que não dá para poder, não pode confundir com a diversidade. Diversidade então, mas a polarização é uma coisa. de debate de ideias contra a diversidade, porque quando você tem os dois extremos, pessoas o que eu digo de quando eu falei no meu exemplo, talvez eu me expressei mal, é que nesses dois extremos tem o meio do caminho. Exatamente, a diversidade. Quando você tem os dois extremos e o meio do caminho, será que isso também não de polarizar, de as pessoas olhar, pô, essa ideia aqui da esquerda, pô, essa ideia aqui da direita, pô, eu sou a favor de um pouco disso e um pouco daquilo. Será que talvez os dois extremos não fazem a gente ampliar o nosso raciocínio e olhar e interpretar com as nossas experiências e tal, e ter uma diversidade talvez de não só dois extremos, mas que esses dois extremos podem causar mais abertura de pensamentos? Não, eu acho que não. Eu acho que aí existe a grande confusão que as pessoas elas fazem. Uma coisa é a polarização. Polarização é você ir para os extremos. Os extremos eu acho que ele só vai servir como conscientização da sociedade no sentido de você olhar aquilo e falar, olha, isso aqui é absurdo. E aí você vê, né? Você vê, por exemplo, a cultura woke é um extremo. E é extremamente maléfico para a sociedade, porque ela bate no homem branco, no hétero, ela meio que coloca aquilo como um vilão. Isso é uma polarização, que é diferente, por exemplo, de você ter uma diversidade de pessoas falando, não, pô, a gente também tem o direito. Mas olha que loucura, que interessante essa diferença. Uma, quando você não está polarizando, você olha e fala assim, não, a mulher também tem o direito disso. O homem que gosta de outro homem também tem o direito disso. Aí você está falando dos meios ali, da diversidade. E nisso, puta, isso daí é algo muito interessante. Agora, a polarização, que é o que a cultura woke fala, ela é quase religiosa. Né? Se você pegar o outro lado, que é o lado religioso da coisa, aquele
com um conservadorismo extremamente forte, que opressor, tal, é um outro extremo, é a outra parte da polarização. Então, em nenhum dos casos é bom. A gente aqui está falando da cultura woke, que hoje, assim, na minha opinião, e aí eu quero que vocês, eu sei que vão me bater muito nesse vídeo, porque tem pessoas que vão entender exatamente como você colocou, né? A polarização, ela não é boa porque a diversidade, não, polarização é você partir para os extremos. Os extremos, ele só mostra ali as obscuridades das coisas. É bom para a sociedade ela ficar ciente daquilo, mas não para a sociedade praticar aquilo. Quando você, por exemplo, você fala de tentar pegar alguma coisa boa e colocar um gênero neutro, sinceramente, o que vai adiantar para a sociedade se você falar todes ou alguma coisa assim? Porra nenhuma, né? A sociedade tem várias outras prioridades ali. E eu acho que a cultura woke, ela joga para ela transforma esses assuntos que são assim extremamente irrelevantes em tópicos extremamente ali relevantes para a sociedade, né? E a sociedade ela acaba ficando mais perdida, né? Ela substitui. Você tem hoje ali, e isso acontece muito especificamente no meio artístico, né? Você tira ali, tanto é que hoje você pega os filmes da Marvel, da DC, eles perdem bilheterias assim absurdamente, porque ninguém mais está interessado em ver aquele herói que foi criado tanto para o branco quanto para o negro, para qualquer um, que era algo assim, puta, muito legal e que não tinha nada ali de machismo, não, era o homem vencendo o vilão, a história era assim, encaminhava assim, a fraqueza do super-homem era a kryptonita e era legal pra caramba, a do Batman era tal. Hoje, você mexe muito mais com questões, às vezes você fala assim, puta, cara, eu vim ver o Homem-Aranha aqui. O Homem-Aranha era aquele cara que foi picado por uma aranha e aí tinha um vilão, ele ia bater o bilhão. Agora não, agora é um menino negro que nasceu numa sociedade pobre, que tá, e veio... A pessoa olha e fala assim, cara, não era isso, sabe? Não é essa parada que ajuda a gente ou não. Isso é uma forçação muito grande, na minha opinião, o que acontece. Mas você não acha que, por exemplo, igual você falou do gênero neutro, Tá. teoricamente o gênero neutro seria mais um gênero. Seria uma pluralidade, então. Seria ter, na sua linha de raciocínio, teríamos mais de um gênero para debater. E você mesmo falou anteriormente que a pluralidade é algo bom. Sim. Então, se a pluralidade é algo bom, como, por exemplo, igual você falou do Homem-Aranha e tal, dele agora ser um homem negro, ser uma mulher e tal, isso talvez não seja legal também do entendimento de que a pluralidade, todos nós poderíamos ser, nesse caso, né, na brincadeira, o Homem-Aranha, do homem negro, do homem branco, da mulher e tal, da mulher negra, da mulher branca. Porque eu vi muito que você falou da pluralidade e eu percebi não, e eu que concordo com você, tem que ser assim, isso... mas sem a substituição. Eu acho que o que a cultura woke faz é atacar e substituir. Por exemplo, você falou assim, não poderia ter a pluralidade? Poderia. Por exemplo, o super-herói. Você tem o Superman. Pô, mas tinha que ter alguma coisa mais diversificada? Tem. Vamos colocar uma mulher? Vamos. A Mulher Maravilha. Ó como a gente está tendo a diversificação. A gente não precisou substituir o Superman pela Mulher Maravilha ou transformar o Superman agora na Superwoman. Não. Você cria algo para dar diversidade. Aí um negro, vamos colocar, vamos pôr o Pantera Negra, que legal. Olha como a gente está, né, transformando o cenário num cenário muito mais diversificado, sem atacar, sem querer eliminar. O que eu sinto que a cultura woke faz, e aí que é o grande problema de tudo isso, é você querer criar algo substituindo o outro. Então, agora não tem mais o Superman, ou não tem mais o Homem-Aranha. O Homem-Aranha agora é negro. E eu acho que, até pro negro, assim, se eu fosse negro, eu olhava e falava, puta, cara, que forçação. Eu não quero um Homem-Aranha negro. Eu quero um outro herói da hora negro, tá ligado? Tipo, assim como o Pantera Negra, assim como outros, né? E se fosse uma mulher, por exemplo, eu não quero que o super-herói ele faça assim, ou o Shun do Cavaleiros Zodíacos. Pô, eu não quero assistir o Shun sendo uma mulher agora, para atender um público. O Shun, ele foi criado sendo um homem frágil, que quem conhece Cavaleiros Zodíacos vê até que ele é mais
mais feminilizado ali, tem a diversidade, tem várias outras mulheres no personagem, mas a cultura woke, ela não pensa nessa polarização, ela pensa na substituição, na eliminação que na cabeça, né, deles, do homem hétero, branco e tal. Com a diversidade, pô, isso é a coisa mais legal de ter. A gente tem que respeitar o homem que gosta de outro homem, a mulher que gosta de outra mulher. São formas de amores ali que não tem que ser discriminada ou outra coisa. Agora, você querer substituir, eliminar, enxergar, criar um inimigo comum ali para poder recriar uma história, isso daí eu acho que a cultura woke ela já faz e eu sou totalmente contra. Pelo menos eu entendo assim, eu não sei você, como você enxerga esse movimento. Não, eu tô fazendo essas perguntas para você que eu quero entender mais, porque você falou da substituição e tal, mas a gente, por exemplo, igual você falou, tem o super-homem, é um homem branco, bem sucedido, né? Sim. Outros exemplos, tem o Homem de Ferro, que é um homem branco, né? A gente vê, por outro exemplo, o Hulk, é um homem branco. Cientista, sim. O Doutor Mágico lá é um branco. Então a gente vê que tem... Eu entendo que, tipo assim, nesse exemplo, aí você fala, pô, mas tem o Pantera Negra, que é um cara negro. Mas se você botar isso numa regra de igualdade, a gente não tem, porque a gente, só nesse exemplo aqui, pô, nesse bate-papo tosco aqui que a gente está tendo, né, a gente já citou 5 opções de homens tópicos, né, que são héteros e brancos, e a gente citou né, por um exemplo, nesse caso, o Pantera Negra. E aí eu percebi que, tipo assim, a gente vê como, o homem e tal, mas a gente sempre, igual você falou, o Homem-Aranha também é um menino branco e tal. Então, eu tô vendo pelo que você tá falando, tipo assim, o homem branco, hétero, ele sempre foi exaltado, então. Até nas novelas e tal, os traficantes são sempre negros, os pobres são sempre negros, a mulher, às vezes, ela é uma dona de casa. Então eu vejo que, tipo assim, talvez essa cultura venha um pouco, talvez, para... Não, de repente a mulher negra, ela também pode ter um bom cargo, pode existir uma mulher que seja uma super-herói, entendeu? O negro, ele pode ser mais exaltado, né? Então, assim, se você parar para pensar que o Obama foi um dos primeiros presidentes do maior país do mundo, e o cara era negro. Então, assim, a gente vê que às vezes, a gente, historicamente, né, porque a gente lembra de que a gente olha para o nosso passado, às vezes, para detectar algo para a gente melhorar para nossa frente, e eu vejo que, às vezes, esses movimentos sejam mais, não para eliminar uma certa pessoa, um sexismo e tal. Eu acho que sim, é dar voz a algumas pessoas que realmente sempre foram excluídas pela sociedade. Como, por exemplo, o homem negro, que antigamente era um escravo. As pessoas lidavam ele como uma mercadoria, como um copo, como um celular, um computador. E não é assim. A gente evoluiu, né, e mostramos que, tipo assim, não, nós somos totalmente iguais. Você usou mesmo as pessoas que têm sexos diferentes, gostos diferentes. E hoje a gente começa a ver que, de repente, talvez a gente não tivesse esse olhar para essas pessoas que têm um pensamento diferente, ou um jeito, igual você falou, diferente, talvez a gente continuaria num ponto de que essas pessoas são afastadas, são excluídas, porque a gente quer a elite, precisa de homens brancos, mulheres brancas, e sempre exaltando essa cor, onde todas as cores, na verdade, são, né, de uma igualdade, mano. Todo mundo é igual. A gente é igual. A gente não tem melhor nem pior, a gente não tem essa, né, como a gente até estava falando, né, pluralidade é sempre algo positivo, não é verdade? Sim. Mas aí vamos lá, vamos por partes. Eu concordo com você, com tudo que você falou. Por isso que eu falei, o movimento, ele começa legítimo, ele começa muito bonito, porque ele não começa, ele começa como um grito, assim, de
estamos aqui, né? E nesse sentido, eu sou, assim, 100% a favor disso. O problema foi como as coisas elas começaram a se encaminhar, porque ele deixa de ser, né, um movimento de, a gente também se importa, né? Black Lives Matter, as vidas negras, né? E aí ele começa a ganhar uma proporcionalidade que tudo importa menos o homem branco e hétero. E aí você começa, eu vou dar exemplos que talvez você vai lembrar. O que a cultura woke ela começa? E, inclusive, para que não parecer, porque quando a gente fala isso, quem abraça esse movimento são a população que pensa que todo mundo é igual. E aí, inclusive, brancos, homens, em todo mundo. Não é assim, eram os negros. Não, o Fábio, pessoas que não conseguem enxergar que a gente é melhor do que ninguém por causa de uma pigmentação de cor. Todas essas pessoas, elas fazem parte desse movimento. Por isso que eu falo, ele começou bonito, legítimo. Para onde ele foi? Ele foi para uma escuridão ali que deixou as coisas perdidas, que você começa com a cultura do cancelamento. Eu não sei se você lembra, mas as pessoas que não poderiam, parecia assim, um pecado se uma pessoa, e aí você teve vários exemplos aí, sofrendo a cultura do cancelamento por essa cultura woke. Você começa a ter essa substituição que não tem nada a ver com pluralização, diversidade. Você, por exemplo, você deu o exemplo assim, mas você não viu que o Super-Homem, o Batman, o Homem-Aranha, tal, e você só falou o Pantera Negra. A minha questão aqui nunca foi, tem que ter o Homem, o Batman e só tem que ter o Pantera Negra. Mas sempre é assim, se só tem o Pantera Negra, então vamos fazer o Arqueiro Selvagem, um cara negro que, também é foda. É essas questões, você não precisa substituir, você não precisa eliminar o Super-Homem. Eu acho que o ser humano hoje, ainda mais com a tecnologia, já tem mais do que capacidade suficiente de criar novos heróis. Coisas maravilhosas, assim, que a gente pode curtir, pode falar assim, puta, que legal isso, pode criar uma heroína muito foda, mas o que eu percebo na cultura woke, e aí você pode começar a analisar os filmes, é assim, que quando se cria, por exemplo, assiste o filme da She-Hulk, você não criou uma mulher, olha que legal, qual que é o problema de você criar a She-Hulk? Nenhum. É uma mulher que tem as transformações, embora ali, pra mim, e aí não é nenhuma questão de coisa, seja uma coisa meio repetitiva, poderiam ser mais criativos para criar uma heroína, mas a questão é que no filme colocaram a mulher e os homens tudo como burros ali, coisas... E nesse sentido, eu acho que a cultura, ela começa a depravar um pouco a sociedade, porque aí você começa com um movimento que ele é legítimo, ele é bonito de falar, a gente também se importa, né? Black Lives Matter. E aí você está encaminhando para um sentimento, para um discurso que assim, as vidas de homens brancos, foda-se, não importa mais isso. É muito forte na cultura woke, basta você, né, olhar, observar um pouco para enxergar. Então, é nesse sentido que eu bato bastante. Falta criatividade absurda, porque, poxa, o que mais a gente tem aqui são cabeças pensantes, criativas para criar personagens maravilhosos e transformar ali. Você colocou as novelas, mas é o branco que é o rico e o negro é da favela. Esse foi um estereotipo por questões históricas e tudo mais. Hoje você vê um monte de novelas, principalmente na Globo, criando novos heróis negros e vilões brancos, e tá tudo certo, olha que legal essa diversidade. Agora, você substituir, você querer eliminar a figura do homem hétero, branco, família e tal, aí você tá indo muito pra polarização de um lado, que para mim é extremamente assim inaceitável. Essa é a verdade, é o que eu penso. Eu não sei o que vocês pensam, o que você que está ouvindo a gente aqui falar da cultura woke, o que você tem na tua mente quando você ouve falar dessa cultura? Qual que é o teu sentimento em relação a isso? Porque isso é legal a gente abordar, né? E, gente, como a gente sabe aqui,
Aqui é um canal aberto para debates isso, a gente faz perguntas um para o outro. Sim. A gente está aqui não é para acusar ninguém, e sim para esclarecer e cada vez mais que as ideias sejam bastante claras, né, Samuel? Até mesmo por isso que aqui é uma questão de opinião, né? A gente não tem a verdade toda, a gente só enxerga coisas a partir da nossa experiência e quer saber aí também o que vocês pensam, beleza? Galera, não esquece de dar aquele like lá, entendeu? Aquela moral, compartilha com a família. E é isso, ó. Fomos. Valeu! Outro falou.